amigos, que Jesus nos abençoe. O que é reencarnação? A reencarnação é uma necessidade de todos os espíritos, porque é através da reencarnação que nós adquirimos conhecimentos, porque cada uma delas a gente vive experiências novas. Portanto, é o ensejo que temos de desenvolver também nossa inteligência e nossos sentimentos, a aquisição de virtudes. Porque fomos criados todos no mesmo ponto de partida. Simples e ignorantes. Simples no sentido de não termos uma forma definida ainda. O princípio inteligente do universo é o espírito. Ignorantes porque ignora a si próprio, é apenas um princípio inteligente. E Deus deu a cada um a meta de construir a sua própria evolução. Então é através da reencarnação, ou das reencarnações, que nós vamos aprimorando os nossos conhecimentos. Tudo que nós adquirimos de conhecimento torna-se um patrimônio da nossa alma imortal. Entendendo dessa forma a reencarnação como uma necessidade, nós podemos compreender a gravidade de um aborto. Segundo o espírito Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, ele diz que estimadamente nós somos 26 bilhões de espíritos que compomos o planeta Terra, todos sob a tutela de Jesus. Hoje nós temos 7,3 bilhões de espíritos encarnados. Portanto, para cada encarnado tem 4 desencarnados esperando a vez de vir. Então, essa geração é a ida e vinda. Todos necessitam. Então, Deus procura o planejamento divino conciliar para que todos tenham as mesmas oportunidades. E muitas das vezes a gente reencarna e tem pessoas ou tem espíritos mais necessitados do que nós, mas todos precisam. Então a reencarnação é uma bênção imensurável de Deus para todos. Quando eu fui reencarnar, junto com os benfeitores espirituais, aqueles que tutelam a minha marcha evolutiva, me ajudaram a programar a minha vinda, programar as metas de acordo com as minhas necessidades. E com isso, eu também planejei a minha família em particular, além da parentela corporal. A família particular representa o quê? Marido, mulher e os filhos. É um momento em que cada um de nós nos tornamos uma ramificação de uma geração de espíritos que se vincularão à minha vinda, particularmente. Então, eu planejei junto à minha esposa, nós entramos num acordo, por amor, por necessidade, e planejamos os filhos que fariam parte da nossa prole. No meu caso, estou com 42 anos de casado, eu tenho 3 filhos. 2 meninas e 1 menino. Menino que eu falo porque os filhos nunca crescem. Eles, por sua vez, quando receberam a oportunidade, também programaram a sua família particular, que são o cônjuge, a esposa, o esposo, no caso das minhas filhas, e meus netos. Olha para vocês verem. Os meus netos, quando vieram, já estão programados também a esposa e os filhos, que serão futuramente, dentro dessa árvore, os meus bisnetos e assim sucessivamente. Então, eu recebi a bênção também de participar, de ter os meus pais, que dariam essa oportunidade para mim. A minha esposa, os pais delas. E dos meus pais também tem os avós, que também dependiam, que deram a vida a eles. A minha esposa também, assim sucessivamente. Então, são uma cadeia de espíritos. Nós podemos dizer que para cada reencarnação temos no mínimo de 30 a 60 espíritos vinculados diretamente à minha vinda, à vida de cada um. Portanto, um aborto,
Se minha mãe tivesse me abortado, todos esses espíritos que hoje fazem parte da minha vida não estariam aqui. A minha esposa, por exemplo, ela poderia tomar outros rumos, mesmo que ela já tivesse também reencarnado, porque nós somos mais ou menos da mesma idade. Eu fracassei. Ela teria que tomar outro plano na vida. Os meus filhos, por certeza, não viriam, porque o vínculo deles é conosco, viriam para outros planejamentos. Então, meus filhos não estariam aqui, meus netos não estariam aqui. Ou seja, todo um planejamento que depois de mim, que estava no mundo espiritual, seria abortado. Esperanças, expectativas, torcida para o meu êxito. Então, o aborto é uma situação muito delicada na vida. É crime perante a lei divina. E aquele que aborta, aquele que provoca, aquele que incita, todos são responsáveis. E a lei vai puni-los de acordo com os atenuantes e agravantes, mas terão que reparar os danos causados pelo aborto. Falar de aborto também, nós temos três vertentes do aborto. Tem o aborto natural, o aborto intencional e o aborto involuntário, aquele que a pessoa não sabe que abortou. É sério essa questão. No aborto natural é aquele que o próprio organismo provoca a expulsão deste feto, do zigoto ou da célula fecundada. Então este não é crime, é uma expiação. Porque quando a criatura nasce com essa expiação, com essa probabilidade provacional, não há um planejamento sequencial. Ali interrompe-se um ciclo para aquele indivíduo que vai retornar para o mundo espiritual e dar sequência à vida nos outros planejamentos. Agora, o aborto intencional é crime, passivo de uma punição maior, porque é intencional, é um crime contra a vida. O aborto involuntário são aqueles que são provocados sem a criatura saber, porque a vida do ser reencarnante, ela inicia-se no momento da fecundação do óvulo do casal. Após uma relação sexual, 2 ou 3 horas após a corrida do esperma, em que ele alcança o óvulo e fecunda aquele óvulo, ali já existe uma vida, um espírito ligado àquele corpo que ainda vai se formar. Ele está vivendo uma vida uterina. Ele está ligado àquela... Então, a partir daquele momento, qualquer coisa que o expulse, aquela célula fecundada, embora ela seja... Pode ser duas células, 10 células, 5 células, já é um aborto. Lógico que tem seus atenuantes e agravantes, mas não deixa de ser crime, aborto. Porque a prevenção é a responsabilidade. Todos precisam ter responsabilidade na questão do ato sexual. Ninguém nesse ponto é inocente, porque já fomos, em outras reencarnações, pais e mães, nós sabemos conscientemente. Então, tem métodos naturais para prevenir que não haja essa fecundação. É um direito de cada um. E optar pela a sua questão de gravidez ou não gravidez. Mas não temos o direito de matar uma vida, de interromper essa vida. É indolor, pode ser esse aborto pode acontecer horas depois, 10 horas, 1 hora, 2 dias, 3 dias, onde a célula ainda nem se formou, ela está em multiplicação, mas já é um aborto. Então é importante a gente entender isso. Meus irmãos,
Nós precisamos valorizar a vida. A vida é um dom precioso e uma necessidade importantíssima para a nossa evolução. O aborto é o interrompimento de uma cadeia de evolução. E as consequências são alhures. Nós não temos meios de analisar as consequências porque nós não sabemos o grau de prejuízo causado àqueles que estão em nossa retaguarda e confiaram em nós. Portanto, fica aí a nossa mensagem. A vida precisa ser valorizada. Não importa a posição social que nós estivermos, nada justifica matar, porque a vida, Deus, cuida de cada um de nós. Se minha mãe tivesse me abortado, meus irmãos, eu não estaria conversando com vocês. Os meus filhos não teriam nascido, e não estariam na luta como estão. Os meus netos, a mesma coisa. As noras, os genros, tudo estava interrompido. Para vocês terem uma noção do quanto é grave essa situação. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que este novo milênio, após essa pandemia que nós estamos vivendo, a gente possa pensar um pouco mais na vida. Porque hoje todos estamos lutando para viver. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.